capítulo 5, a partir do versículo 6. Assim nos ensina a palavra de Deus pela instrumentalidade do apóstolo Paulo, um homem que foi direcionado pelo Espírito Santo a escrever esse texto. E diz assim a palavra do Senhor: Pois quando ainda éramos fracos, Cristo morreu a seu tempo pelos ímpios. Porque dificilmente haverá quem morra por um justo, pois poderá ser que pelo homem bondoso alguém ouse morrer. Mas Deus dá prova do seu amor para conosco, em que, quando éramos ainda pecadores, Cristo morreu por nós. Pai, obrigado pela tua palavra. Nós te adoramos e te agradecemos, Senhor, porque a tua palavra lida e explicada é o Senhor falando de uma forma muito, muito especial aos nossos corações. Ó Pai, usa a minha vida como instrumento nas tuas mãos, para que possamos sair daqui, ó Deus, edificados pela tua palavra e prontos, ó Deus, a viver aquilo que o Senhor nos ensinou nesta noite. Eu quero pedir agora, ó Deus, por cada irmão, cada irmã que nos acompanha pelas redes sociais, que não puderam estar aqui conosco nesta noite, que o Senhor também os abençoe. Em nome de Jesus Cristo, a razão da nossa vida. Amém. Meus irmãos, aqui está uma parte muito bonita, onde nós encontramos sobre a cristologia, a doutrina, o estudo sobre Cristo. E agora essa parte, o apóstolo Paulo, ele declarou aqui a grande verdade da salvação, deixando bem claro que o amor de Deus foi revelado na morte de Cristo pelos homens ímpios. Deus revelou o seu amor através da morte de Cristo, e a morte de Cristo foi pelos homens ímpios. E quem eram esses homens e mulheres ímpios? Eu e você. Todos nós fomos um dia pessoas que estávamos na contramão da vontade de Deus, éramos perdidos, estávamos caminhando a passos largos para o inferno. Então Paulo disse que o amor de Deus foi revelado na morte de Cristo, justamente para que os homens ímpios, todas as pessoas pecadoras, pudessem ter salvação, perdão, restauração. E o que me chama a atenção, que esta mesma mensagem foi falada por João, quando ele disse lá em 1 João, capítulo 4, no versículo 10, o seguinte, 1 João 4:10, nisto está o amor, não em que nós tenhamos amado a Deus, mas em que Ele nos amou e enviou o seu Filho. Para quê? Para propiciação pelos nossos pecados. Então, Cristo foi enviado para se fazer pecado em nosso lugar, sem ter pecado. Por isso, João disse, aqui está o amor de Deus, não porque nós tivemos a iniciativa de amar a Deus, não começou por nós, foi Deus quem tomou a iniciativa em nos amar. Então, nós podemos tirar muitas lições do que Paulo, direcionado pelo Espírito Santo, disse aqui em Romanos capítulo 5. Como João disse, a mesma palavra também, inspirado pelo Espírito Santo, que faz, então, esta sincronia com a fala do apóstolo Paulo. Esse texto de Romanos, capítulo 5, nós temos lições muito fortes. Pena que o PowerPoint não poderá ser passado. Algumas lições rápidas, então, desse texto. Primeiro, Paulo vai falar agora, do verso 6 a 8, sobre a disposição de Deus em nos amar sem limites. Você pode repetir comigo? A disposição de Deus em nos amar sem limites. No versículo 6, Paulo disse, quando ainda éramos fracos, Cristo morreu a seu tempo pelos
ímpios. Irmão, sabe o que eu acho interessante? Que Paulo disse aqui no verso 6, que lá na cruz foi o lugar onde foi demonstrado este amor de Deus. Na cruz é a revelação de que Deus estava disposto a ir com o seu amor para com os homens perdidos, para com as mulheres perdidas, a fim de salvá-los do pecado e da morte eterna. A disposição de Deus em amar a humanidade, a ponto de mandar o seu Filho para morrer naquela cruz. E Paulo disse que quando Cristo morreu naquela cruz, nem eu, nem você, nem a humanidade tinha, vamos dizer assim, privilégio algum para isso. Porque quando Cristo morreu, ele diz o que no início do verso 6, nós ainda éramos fracos. Ou seja, o que é interessante é que essa palavra fracos aqui, Paulo usa a palavra grega astenon. E essa palavra astenon significa ser impotente, ser enfraquecido, estar debilitado por causa de uma doença, não ter mais energia vital. Então Paulo usa uma expressão dizendo que antes eu e você, a humanidade, estava completamente frágil, fraca, sem energia. E Cristo então morre naquela cruz exatamente para nos trazer solução. Exatamente para mostrar para a humanidade que a humanidade está fraca, a humanidade é débil, a humanidade jamais teria forças para resolver o seu próprio problema. A humanidade jamais poderia resolver o problema do seu pecado, porque os nossos melhores esforços são exatamente aquilo que o profeta Isaías disse, lá no capítulo 64, verso 6. Isaías disse que nós somos trapos de imundície. Ou seja, ele está dizendo que a humanidade pecou, a humanidade estava enlameada no pecado, a humanidade sempre caminhou longe de Deus. Então a ação de fazer com que a humanidade pudesse receber perdão, restauração, a forma de entender que havia esperança, começou em Deus. Nós jamais poderíamos trazer esperança para nós mesmos. Por quê? Porque nós somos fracos, nós somos débeis, nós jamais poderíamos por nós mesmos ter forças para nos aproximar de Deus, para poder retirar do nosso coração todo o mal, todo o pecado. É por isso que Paulo diz aqui nesse verso 6, Cristo morreu a seu tempo. Ele morreu no tempo certo, no tempo de Deus, e ele morreu pelos ímpios. Ou seja, ele não morreu pelos justos, ele não morreu por pessoas santas, ele morreu justamente por aquelas pessoas que não tinham condições, pessoas que tinham andado contra os princípios de Deus. Então ele morreu por mim. Ele morreu por você. Nós não estamos na igreja porque nós somos pessoas melhores, privilegiadas, somos boas pessoas, ou porque obtivemos algum êxito pelas nossas atitudes diante de Deus. Não. Nós só estamos aqui na presença de Deus porque éramos miseráveis pecadores. Nós estávamos destituídos da graça e da glória de Deus. E no tempo certo, Deus enviou o seu Filho, no momento em que eu e você éramos fracos, ímpios, e estávamos longe de tudo aquilo que é santo, de tudo aquilo que é puro, da eternidade com Deus. Paulo fala tudo isso apenas nesse verso. E aí então ele continua dizendo, olha que coisa incrível que ele diz no verso 7, porque dificilmente haverá quem morra por um justo, pois poderá ser que pelo homem bondoso alguém ouse morrer. Irmãos, aqui para mim está a expressão máxima do amor de Deus por nós. Porque dificilmente alguém se disporia a morrer por um amigo. Mesmo que fosse aquele amigo do peito, aquele amigo que é amigo de verdade, aquele amigo que você sabe que é justo, que é bom, que está sempre do seu lado, que está sempre dando a força para você, mesmo esta pessoa, dificilmente a gente vai encontrar alguém que vai dizer, olha, eu vou dar a minha vida por você. Então imagine só, por mais que você possa dizer, olha, eu amo o irmão Eduardo Antunes, ele é meu irmão querido, mas na hora de sobrevivência entre eu e ele, que Deus o tenha. Não é assim que acontece? Dificilmente alguém vai falar, não, tá bom, Eduardo, você vai ficar vivo e eu vou morrer.
Dificilmente. Eu posso não dizer agora a palavra impossível, porque acredito que possa existir, sim, pessoas que têm essa disposição. Mas a Bíblia diz que dificilmente alguém morreria por um justo. Agora eu pergunto à igreja, imagine então morrer por um ímpio. Imagine morrer por um inimigo. Imagine você ter que morrer por uma pessoa de caráter pervertida, por um homem violento, por um homem egoísta, por um homem ou uma mulher que são corruptos. Você já talvez não morreria por um amigo. Imagine morrer por alguém assim, completamente ímpio. Aí posso dizer com grande certeza, ninguém jamais faria isso. Mas Jesus fez. Jesus fez isso. Jesus morreu por todos. Jesus morreu por todos aqueles que estavam vivendo uma vida suja, ímpia, uma vida longe de Deus. É por isso que Paulo está dizendo agora no verso 8, porque ele disse, já que dificilmente alguém morreria por um amigo, imagine por um inimigo e por alguém que é ímpio. Mas aí, olha como Paulo emenda, usado pelo Espírito Santo para falar o que ele disse no verso 8. Vamos ler juntos? Mas Deus dá prova do seu amor para conosco, porque quando éramos ainda pecadores, Cristo morreu por nós. Sabe o que é impressionante? Que nós, seres humanos, precisamos de um motivo para poder amar. Isso é natureza nossa. Eu e você só vamos conseguir fazer algo por alguém se aquele alguém realmente valer a pena, não é assim? Se a gente realmente vê que aquilo que nós vamos investir no alguém, naquela pessoa, vai nos dar algum retorno. Porque se a gente vê que aquilo não vai dar retorno, por que a gente vai querer investir? Essa é a nossa natureza. Agora pense em Deus. Deus não precisou de um motivo para olhar para mim, para você e falar, puxa vida, eu gosto dele, ele é tão bonzinho, eu acho que eu vou mandar o meu filho morrer por ele. Se fosse para olhar em nós algum motivo, Deus jamais mandaria Jesus morrer na cruz por nós. Porque nós éramos o quê, conforme diz o texto? Pecadores. Então por que Deus mandou Jesus morrer na cruz? Por ele mesmo. Porque Deus é amor. E o amor de Deus é incondicional. Então Deus por si mesmo jurou, Deus amou a si mesmo e o seu amor refletiu na sua criação, na humanidade. É por isso que Paulo fala, não há prova de amor maior do que este. Então, irmãos, aqui estão as circunstâncias da morte de Cristo na cruz. Realmente foi o amor incondicional de Deus. Porque se o amor de Deus fosse condicional, todos nós estaríamos perdidos para sempre. Esta é a primeira lição. Aqui está a revelação da disposição de Deus em nos amar, mesmo sendo pecadores. Paulo, então, vai continuar dizendo, a partir do versículo 9, uma outra lição. Paulo diz agora, já que Cristo morreu por nós, já que Deus nos beneficiou com este amor incondicional, quais são, então, esses benefícios da morte de Cristo? Versículo 9, vamos ler? Logo, muito mais, sendo agora o quê? Justificados pelo seu sangue, seremos por ele salvos da ira. Olha só os benefícios da morte de Cristo. Nós fomos justificados, mesmo sendo injustos, Deus nos justificou pelo sangue de Cristo. Não só justificados, fomos regenerados, transformados e salvos de quê? Da ira, salvos da perdição, salvos da condenação eterna. Irmãos, aos olhos humanos isso é inexplicável. Éramos fracos, débeis, ímpios, pecadores, o homem pecou, o salário do pecado é a morte. Deus, então, porque Ele é amor, com seu amor incondicional, nos amou e ao nos amar, agora está nos dando esse benefício, o benefício de recebermos as bênçãos celestiais em Cristo Jesus, por causa da sua tão grande salvação. Então Paulo ensinou que a morte de Cristo foi realizada especialmente visando os benefícios dos ímpios, ou seja, daqueles pecadores nos quais eu e você fazemos parte.
E, meus irmãos, essa morte trouxe bênção. Bênção que seria algo impossível ao ser humano alcançar. Por mais dinheiro que você possa ter, você e eu jamais poderíamos nos justificar diante de Deus por causa do nosso pecado. Porque quando nós erramos o alvo que Deus estabeleceu, nós estávamos vivendo, então, que de forma egoística, nós estávamos imersos na obra da carne, nós estávamos buscando o orgulho desta vida. Ou seja, biblicamente, antes de Cristo, eu e você éramos profanos, éramos perdidos, éramos pecadores. E foi nessa condição que nós estávamos vivendo, de sujeira espiritual, nessa condição de podridão espiritual, que Cristo nos amou. Não porque nós éramos alguma coisa, mas porque Ele olhou para nós pelo prisma da cruz, pelo sangue derramado, entendendo que eu e você iríamos ser transformados pelo seu poder. Então, irmãos, nós somos chegados a Deus somente pelo sangue de Jesus Cristo. E é o sangue de Cristo que retira da nossa vida toda a culpa que nós tínhamos e por isso nós éramos ímpios. Agora nós fomos justificados e somos um povo santo, adquirido pelo sangue de Jesus. E, meus irmãos, isso para mim é glorioso. Porque Paulo ensinou aqui que não há ninguém tão mau nesta terra. Não há ninguém tão corrompido nesta terra, não há ninguém tão depravado ou moralmente destruído nesta terra, em que o sangue de Cristo não o alcance e não lhe ofereça as riquezas da sua glória. Ou seja, a salvação é para todos. Aquela pessoa que você acha que não tem jeito, aquela pessoa que você acha que ela é profana, que ela não merece nem o perdão de Deus, pois é, perante Deus, Deus olha e sonda aquele coração e Deus oferece o perdão para aquela pessoa. Isso é o benefício da cruz, isto é o amor de Deus. E aí Paulo então continua dizendo sobre isso no versículo 10, vamos ler? Porque se nós, olha só, Paulo inclui no meio desse nós, ele fala que se nós o quê? Quando éramos inimigos. Ou seja, Paulo estava dizendo, inclusive nós éramos inimigos. Inimigos de quem? De Deus. O que Deus fez com a gente enquanto nós éramos ímpios, profanos e inimigos? Fomos reconciliados com Deus pela morte do seu Filho. Muito mais, estando já reconciliados, seremos salvos pela sua vida. Vocês conseguem entender o que Paulo estava dizendo dos benefícios da cruz? Ele fala que nós fomos reconciliados. E o que é a palavra reconciliado? Essa expressão grega de reconciliação é a ideia de permuta, é uma ideia de troca. Ou seja, é a mudança de hostilidade que pode ter entre dois indivíduos, fazendo com que esses inimigos se tornem agora amigos. Eles trocaram a hostilidade pelo amor e pela bondade. Então Paulo deixou claro aqui, nós éramos inimigos de Deus, nós éramos hostis para com Deus, nós pecamos contra Deus. Então Deus nos deu esse ministério, Deus nos deu o privilégio de nos reconciliarmos. E, meus irmãos, a reconciliação não era necessária para mudar a atitude de Deus para com os homens. Deus não precisava de reconciliação. A reconciliação foi dada por Deus para mudar as nossas atitudes, os nossos sentimentos para com Ele. Então é Deus que nos traz a reconciliação, é Deus que nos traz o perdão. Ou seja, pela morte de Cristo, nós nos tornamos conscientes do amor, da amizade de Deus, do desejo de Deus em nos perdoar. Isso é claro ao lermos João 3,16. Porque Deus amou o mundo. E amou de que maneira? Com intensidade. De tal maneira que deu seu Filho unigênito. Para quê? Para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Então, tudo começa com quem? Com Deus. É Deus que tomou a iniciativa. É Deus que nos ofereceu a reconciliação.
Se você abrir a sua Bíblia em 2 Coríntios 5, olha que incrível que o apóstolo Paulo também vai dizer lá no versículo 18. 2 Coríntios 5, 18. O próprio Paulo disse o seguinte para a igreja de Corinto: e tudo isso provém de quem? De Deus. O que Deus nos fez conosco? Nos reconciliou consigo mesmo. Por meio de quem? De Jesus Cristo. E ao nos reconciliar, o que Deus nos deu? O ministério da reconciliação. Você consegue entender o que é isso? Deus nos reconciliou. Pessoas irreconciliáveis, pessoas profanas, pecadoras, longe da graça e da glória dele. Deus veio até nós, nos resgatou, nos amou com amor incondicional, nos ofereceu o benefício da morte de Cristo e ressurreição, a nossa justificação, regeneração, a nossa salvação. E depois que Deus nos reconciliou com ele, ele nos ofereceu algo tremendo. Ele nos deu a capacidade de exercermos um ministério muito importante na nossa vida. Que ministério é esse? O que significa isso? Isso significa que se um dia eu estiver mal, chateado com o Júlio, eu não tenho que ficar esperando o Júlio me procurar e me pedir perdão. Se eu nasci de novo e Deus me reconciliou, alguém irreconciliável que eu era, o Espírito Santo habita em meu coração. Eu preciso exercer o ministério da reconciliação fazendo o quê? Indo até Ele, pedindo perdão e assim exercendo esse ministério tão forte que Deus nos concedeu. Ah, pastor, mas eu não vou pedir perdão para Ele porque eu não gosto. Ele fez algo que machucou muito o meu coração. O texto não diz que você vai exercer o ministério diante de uma condição estabelecida. O texto diz que nós somos ministras de quê? Da reconciliação. Então, se você precisa se reconciliar com alguém, você precisa fazer isso hoje urgente, porque foi por isso que Deus deu a salvação em Cristo Jesus. Ele reconciliou você com Ele e te deu e me deu esse ministério da reconciliação. Meus irmãos, Paulo enfatizou isso, que nós fomos salvos pela graça de Cristo, nós fomos reconciliados, e é inconcebível a ideia de um crente em Jesus viver em pé de guerra com alguém e não gerar perdão e não se reconciliar com seu irmão. Alguma coisa está errada. Se nós fomos reconciliados de algo que a gente nunca poderia nos reconciliar, Deus nos reconciliou, Deus nos perdoou, Deus nos ligou novamente a Ele por meio de Cristo, e nós recebemos isso de graça. Por que a gente não consegue nos reconciliar com as pessoas que nos machucaram? Estamos chegando ao final do ano. Quantas pessoas estão terminando o ano chateadas com alguém, magoadas com alguém, com ódio no coração, e as pessoas não conseguem gerar perdão? Nós temos que olhar para esse texto e entender. Nós fomos beneficiados por Deus pela morte de Cristo em receber esse ministério, o ministério da reconciliação. E aí Paulo continua, ele vai dizer, e não somente isso, meus irmãos, mas também, olha outro benefício, nos gloriamos em Deus, por nosso Senhor Jesus Cristo, pelo qual agora temos recebido a reconciliação. Paulo está dizendo o seguinte: agora eu posso me gloriar em Deus, eu posso me gloriar como alguém que foi transformado, alguém que foi liberto do poder do pecado, porque eu não vou receber a reconciliação, nós já recebemos a reconciliação. Isso faz você lembrar de algo? Veja o que diz Gálatas 6,14. Paulo disse ali sobre a ideia de nos gloriarmos. E olha o que ele diz em Gálatas 6,14. Mas longe esteja de mim gloriar-me, a não ser aonde? Na cruz de nosso Senhor Jesus Cristo. Pergunto à igreja, o que a cruz lembra você, faz você e eu refletirmos? O que é a cruz de Cristo? Não estou dizendo um objeto na qual muitas pessoas adoram ou se prostram perante a cruz. A cruz não é um objeto de adoração. A cruz é muito mais do que teoria. A cruz é muito mais do que um exemplo. A cruz é muito mais do que um princípio. A cruz, irmãos, é a revelação da propiciação pelos nossos pecados.
Foi através da cruz que Cristo foi morto, sacrificado, o Cordeiro puro de Deus, o Cordeiro Santo de Deus, derramou sangue puro, inocente naquela cruz, para nos justificar, para nos fazer ser santos e participantes da glória eterna, reconciliados com Deus, ministros da reconciliação. Olha o que é a cruz. Paulo disse: quando eu olho para a cruz, eu me glorio, porque eu sei que foi ali na cruz que Cristo derramou o seu sangue. Ali na cruz, ele foi propiciação pelos meus pecados. Ele sofreu, ele foi humilhado para me poupar da morte eterna. Irmãos, a morte de Cristo fez por nós aquilo que nós nunca poderíamos fazer por nós e muito menos por nossos semelhantes. E ele fez aquilo demonstrando que o amor de Deus é sobre-humano, é além da capacidade humana. A morte de Cristo é a solução para o nosso fracasso. Cristo nos deu vitória, e vitória completa. Você consegue entender que privilégio que você tem, que eu tenho, de ter Cristo como Senhor da nossa vida? Irmãos, isso mostra o quanto Jesus me ama, o quanto Jesus te ama. Isso me faz compreender que não é só dizer eu creio em Jesus e ponto final. Eu recebi benefícios com a morte de Cristo. Benefícios estes que eu jamais poderia ter por mim mesmo. Ou seja, eu era fraco, eu era inimigo de Deus. E Deus me reconciliou, me deu o ministério da reconciliação. Deus me deu a graça de poder me gloriar no nome de Cristo, na cruz de Cristo, e dizer para todos: eu agora nasci, sou uma nova vida. Agora eu vivo Cristo, não vivo mais eu. Agora a minha vida é tão somente para a glória do nome do meu Redentor, Jesus Cristo. Isso para mim é algo tremendo que o apóstolo Paulo estava ensinando. E agora Paulo caminha para a parte final desta mensagem. Paulo fecha agora esta mensagem, que chamamos de perícope, do verso 12 em diante. E aqui Paulo fala da superioridade da graça com relação à lei. Olha só que interessante. Paulo falou, mostrando pelo Espírito Santo, de que nós éramos fracos, ímpios, débeis, que nós recebemos benefícios da cruz, fomos reconciliados, recebemos o ministério da reconciliação, nos gloriamos em Cristo pelo seu sacrifício. E agora nós vamos entender por que a graça de Jesus é superior à lei que Deus tinha dado para Moisés. Então vamos pensar aqui. Paulo fala aqui de uma analogia entre Adão e Cristo. E Paulo faz um contraste entre o primeiro homem, que seria o primeiro Adão, e Cristo, como se fosse o segundo Adão, aquele que veio para consertar, para corrigir o que o primeiro Adão falhou, o que o primeiro Adão errou. Veja comigo o versículo 12, a linguagem. Paulo vai dizer então: portanto, assim como por um só homem, quem é este um só homem? Adão. Entrou o pecado no mundo. Pelo pecado entrou o quê? A morte. Assim também a morte passou a todos os homens, porquanto todos pecaram. Verso 13. Porque antes da lei já estava o pecado no mundo, ou seja, a lei foi dada lá em Moisés. O pecado começa onde? Em Adão e Eva, no início da humanidade. Mas onde não há lei, o pecado não é levado em conta. Por quê? Porque não tinha lei. Como poderia dizer isso é certo, isso aqui é errado? Então as pessoas andavam sem saber o que fazer, qual era a direção a tomar. Olha o verso 14. No entanto, a morte reinou desde Adão até quem? Moisés. Mesmo sobre aqueles que não pecaram, a semelhança da transgressão de Adão, o qual é a figura daquele que havia de vir. Então vamos parar um pouco aqui. Por que Paulo, nesse verso 14, usou essa linguagem de que a morte reinou de Adão até Moisés? O que vem no coração dos irmãos essa palavra de Paulo? A morte reinou de Adão até Moisés. Se os irmãos observarem, volte no verso 12. A Bíblia não interpreta a própria Bíblia. O versículo 12, Paulo fala claramente ali que a humanidade estava em pecado desde Adão. E o pecado gerou a
Morte. Então o pecado é o quê? É o salário, não é isso? Ou a morte que é o salário? Qual é o salário do pecado? A morte. Então o pecado gerou a morte. E aí a morte reina até Moisés. Pastor, depois de Moisés a morte não reina? É aqui que nós temos que entender. O que surge em Moisés? Que temos até hoje em nossas mãos? A lei. Então, a morte reinou absolutamente até o advento da lei, que foi em Moisés. E o que significava a lei? Significava a pré-figura da vinda da graça. Ou seja, em Moisés, a gente encontra ali os 10 mandamentos. Lembram? Não terás outros deuses diante de mim. Não matarás. Não furtarás. Não cobiçarás a mulher do teu próximo. Ou seja, orientações divinas para que a gente possa, então, viver uma vida digna por aquilo que Deus queria que vivêssemos. Mas o ser humano conseguiria obedecer à lei de Deus? Todos conseguiram obedecer os 10 mandamentos? Não. E aí eu pergunto a vocês, se todos aqui, olhando os mandamentos que Deus deu a Moisés, falhasse em apenas um, era digno de quê? De morte. Então o que poderia salvar a humanidade? A graça de Deus, vinda por meio de Jesus Cristo. É por isso que com o advento da lei, Deus deu a Moisés a lei, e dali para frente surgiu um parâmetro onde o pecado começou a ser levado mais a sério, onde as pessoas começaram a ver os mandamentos e entender, olha, isso aqui desagrada a Deus, isso aqui nos leva a juízo, isso aqui nos leva à ira do Senhor. Então Deus, Ele precisou escolher um povo no mundo para que esse povo fosse um modelo para todas as nações, e este povo foi o povo de Israel. Então foi ali que Deus então revela a sua lei por meio de Moisés, e a função da lei que Deus deu a Moisés só tem uma ideia: apontar para a graça de Cristo. A lei de Moisés só tem essa finalidade, porque jamais um ser humano vai conseguir respeitar os 10 mandamentos por si mesmo. Então, na lei de Moisés, nós entendemos que ali é um apontamento para a graça de Deus em Cristo Jesus, que o Messias viria, e mostrar que os dias do reinado da morte estavam contados. Por quê? Porque Jesus venceu a morte para sempre. Jesus é aquele que humilhou a morte. Paulo disse lá em 1 Coríntios 15, no final: onde está a morte? A tua vitória. Então, meus irmãos, quando a gente pensa a respeito de Moisés, é porque em Moisés, com a lei de Deus que Moisés recebeu, tudo aquilo estava apontando por um dia que a graça de Deus viria, e esta graça daria condição ao ser humano de obedecer essas leis, porque o sangue de Cristo iria nos purificar de todo o pecado. Dá para vocês entenderem essa conexão? Por que fala que a morte reinou de Adão até Moisés? Porque depois de Moisés, toda a lei direcionava para o cordeiro que seria morto. Abra sua Bíblia, por gentileza, em 1 Coríntios 15, para a gente entender, versos 55 a 57. 1 Coríntios 15, 55 a 57. Olha só o que diz ali: onde está, ó morte, a tua vitória? Onde está, ó morte, o teu aguilhão? O aguilhão da morte é o quê? É o pecado. Então, em Adão veio o pecado. A morte passa a existir na humanidade. Quando vem a lei em Moisés, a morte agora é ameaçada. Por que a morte é ameaçada? Porque viria alguém que iria vencer a morte para sempre. E esse alguém veio, e ele se chama Jesus Cristo. Por isso que o verso 56 ele disse: a força do pecado é o quê? A lei, porque é a lei que fala o que é pecado, é a lei que diz que aquilo ali está errado, que Deus não concorda com aquilo, que aquilo que você está fazendo é contra a vontade de Deus. Ou seja, na lei que se fala do pecado, é na lei que se fala da condenação, é na lei que encontramos as bênçãos e as maldições. E aí, pela lei, eu e você estaríamos perdidos para sempre, sabe por quê? Porque nós não iríamos dar conta.
como o ser humano não deu conta de guardar todos os mandamentos e praticá-lo. E aí Paulo então diz no verso 57, mas graças a quem? A Deus. O que Deus fez? Nos dá a vitória por nosso Senhor Jesus Cristo. Vamos dizer juntos? Mas graças a Deus que nos dá a vitória por nosso Senhor Jesus Cristo. Então, Jesus veio para nos dar a vitória e vitória completa. Deu para vocês entenderem? Se vocês repararam, no versículo 14 diz que Adão era a marca registrada, a figura daquele que viria. Você tem essa versão aí também falando isso, no verso 14? Veja aí, Romanos capítulo 5, verso 14. Diz que Adão era o quê? É a figura? Ou tem outra expressão para a palavra figura? Semelhança, interessante. Prefigurado. Sabe o que significa aqui essa palavra figurado ou semelhança? É a palavra tupos. A palavra tupos no grego, foi dela que se originou a palavra tipografia. O que era isso? Marca visível deixada em algum objeto. Vocês já viram como que era a tipografia? Vai aquela marca e bate ali e fica aquele relevo, né, no papel. Ou seja, era algo que poderia deixar marcado e todos iriam ver. Ou seja, Adão é a marca, é o tupos daquele que viria. Quem é aquele que viria? Aquele que iria vencer a morte, aquele que iria derrotar o poder do pecado. E aí eu pergunto aos irmãos, nós sabemos claramente que está dizendo que Adão seria a figura do Cristo, porque Cristo é o segundo Adão. Aí eu venho com uma pergunta aos irmãos. Como que pode Adão ser esta marca registrada de Cristo, esta pré-figura de Cristo, esse tupos de Cristo, se foi por causa de Adão que entrou o pecado no mundo? Como que pode alguém que proporcionou a vinda do pecado neste mundo ser a figura daquele que era santo? Não parece ser algo paradoxal, contraditório? Nós chamamos isso na teologia de relação tipológica de contraste. Ficou confuso? Relação tipológica de contraste. O que significa isso? Adão se constituiu uma figura de Cristo, não pela semelhança dos seus atos, mas pelo contraste dos seus atos. Ou seja, assim como Adão fez isso, Cristo, de outro modo, fez aquilo. Deu para entender? Então veja comigo. Paulo vai fazer um contraste, e eu quero agora ler devagar, para vocês entenderem o contraste do Adão, primeiro homem, com o segundo Adão, Jesus Cristo. Vamos lá, verso 15. Mas não é assim o dom gratuito como ofensa, porque se pela ofensa de um morreram muitos, ou seja, por causa de quem? Adão. Adão trouxe a ofensa a Deus. Muito mais a graça de Deus, o dom pela graça de um só homem, quem é? Jesus Cristo, abundou para com muitos. Ou seja, enquanto Adão trouxe a ofensa, Jesus trouxe a graça. Deu para entender? Verso 16. Também não é assim o dom como ofensa, que veio por um só que pecou. Quem foi? Adão, não é isso? Porque o juízo veio, na verdade, de uma só ofensa para a condenação. Quem que trouxe esse juízo? Adão. Mas o dom gratuito veio de muitas ofensas para a justificação. Quem que fez isso? Jesus Cristo. Estão entendendo o contraste? O que Adão fez, Cristo fez diferente e fez algo glorioso. Agora olha o verso 17. Porque se pela ofensa de um só, quem é? Adão. A morte veio a reinar por esse. Esse quem? Adão. Muito mais os que recebem a abundância da graça e do dom da justiça reinarão em vida por um só. Quem? Adão ou Jesus? Jesus Cristo. Aleluia. Olha o verso 18. Portanto, assim como por uma só ofensa veio o juízo sobre todos os homens para a condenação, ou seja, Adão, assim também,
por um só ato de justiça, veio a graça sobre todos os homens para justificação e vida, ou seja, Jesus Cristo. Verso 19, porque assim como pela desobediência de um só homem, muitos foram constituídos pecadores, ou seja, por meio de quem? Adão. Assim também, pela obediência de um, muitos serão constituídos justos, ou seja, Jesus Cristo. Estão vendo o contraste? Versículo 20. Sobreveio, porém, a lei para que a ofensa abundasse. Por quê? Porque a lei vai dizer, você está em pecado, você está em adultério, você está em fornicação, você mentiu. Ou seja, a lei aponta o tempo todo que nós somos miseráveis pecadores, que nós somos fracos, nós somos débeis, nós estamos longe da graça de Deus, não é isso? Mas olha que coisa linda que Paulo vai dizer. Mas onde abundou, ou seja, em Adão, este pecado, o que aconteceu? Superabundou a graça, ou seja, em Jesus Cristo, para que assim como o pecado veio a reinar na morte, por causa de Adão, assim também viesse a reinar a graça pela justiça, para a vida eterna, por Jesus Cristo, o nosso Senhor. Vocês conseguiram entender por que Paulo falou que o Adão era a figura, a marca registrada de Cristo? Porque Adão é aquele que fez tudo errado. Adão é aquele que falhou. Adão é aquele que fez com que viesse a ofensa contra Deus. O segundo Adão, que é Cristo, é o Santo, Santo, Santo. É o Cordeiro de Deus. É aquele que assumiu as ofensas que Adão levou para Deus sobre ele. E ele pagou o preço naquela cruz. E ele deu grande salvação. Esse é o contraste que a teologia fala. É por isso que a lei dada a Moisés, ela não tinha poder para destruir o pecado. Qual era o papel da lei? Mostrar o pecado, apontar o dedo para o pecado e dizer, um dia a graça virá. Um dia alguém virá e vai trazer solução. Esse era o papel da lei. A lei nunca poderia destruir o pecado e a sua consequência. Mas a graça de Deus não veio de forma gotejante. A graça de Deus veio superabundante sobre a vida de todo servo e serva de Jesus Cristo. Sabe, meus irmãos, foi a graça superabundante de Deus, mediante a morte e ressurreição de Cristo, é que nos deu poder para vencermos o pecado, que nos deu poder para termos uma vida santa, que nos deu poder de sermos chamados filhos de Deus, por meio de Jesus Cristo. É por isso que nós podemos dizer com muita alegria que hoje nós não somos escravos da lei, nós somos servos da graça de Deus. Nós somos filhos da graça, porque a graça nos livra, a graça nos protege, a graça nos cura, a graça nos abençoa, a graça nos restaura, a graça nos leva à santificação. Só que, infelizmente, muitos entendem errado sobre o que é a graça de Jesus. Sabe por quê? Porque tem pessoas que dizem, bom, já que a graça me alcançou, já que eu vivo debaixo da graça, já que eu não estou mais debaixo do jugo da lei, então eu posso fazer o que der na minha cabeça. Deus é Pai. Lembram dos nicolaítas que estudamos aqui no livro do Apocalipse? O que ele incentivou a igreja a fazer? Peque. Peque à vontade. Peque muito. Porque onde abundou o pecado, superabundou a graça de Deus. Olha a ideia de Nicolau. Ele vai incentivar a igreja a pecar, porque ele diz, quanto mais você pecar, mais a graça de Deus virá sobre a sua vida. Irmãos, isto é heresia. Não é assim. A Bíblia diz que quando você nasce de novo, você é nova criatura. Você não tem prazer no pecado. Quando a graça atinge o coração do ser humano, o ser humano passa a ter nojo do pecado. Eu não sei quantos aqui já viram a biruta. Alguém já viu a biruta? O que é a biruta? É aquele saco que fica adaptado na ponta de um mastro, vocês já viram? Que indica o quê? Isso aí, a direção do vento. Por isso que quando alguém fala que fulano de tal está meio biruta, né? Porque ele está sendo jogado para lá e para cá, e está fora de si. Então, o que acontece? Se ventou para aquele lado, a biruta vira para aquela direção. Se ventou para o outro lado, ela vai e segue aonde o vento está indo. Agora, vocês já viram o dia de ventania forte que está para lá e para cá? Vocês viram que a biruta fica literalmente biruta? Ela fica rodando para lá e para cá, doidinha. Ou seja, ela está indo para onde o vento está batendo. Sabe o que isso me ensina?
As pessoas que estão na igreja e não experimentaram a graça de Deus estão igual a biruta. Vão por onde o vento que está soprando por aí de doutrinas está levando. Ou seja, a pessoa vai à igreja, ela quer ouvir só uma palavra bonita, uma boa mensagem, mas aí aquele dia a mensagem não foi muito boa, ela achou aquela mensagem muito dura para o seu coração, ela fala, eu acho que não vou vir mais nessa igreja não. Aqui o pastor só sabe pregar sobre isso, só bate o cajado da cabeça, eu vou procurar uma outra igreja, porque eu estou precisando ouvir uma palavra de consolo, eu estou precisando ouvir uma palavra que é um bálsamo para o meu coração, e eu estou vendo que aqui não vai dar. A pessoa, quando começa a escolher o que quer ouvir, é porque ela não experimentou a graça de Deus. Porque quando ela experimenta a graça de Deus, toda a mensagem que Deus der a ela vai entender, ela vai filtrar no coração e ela vai compreender o que Deus está falando à sua vida. Porque as pessoas estão nas igrejas exatamente como uma biruta. Aonde o vento sopra, ela está indo. Ela não tem uma identidade eclesiológica, ela não tem uma identidade bíblica, ela simplesmente vai por tudo quanto é pregador. Irmãos, eu pergunto a vocês, quantos pregadores nós temos hoje nas redes sociais? Dá para contar? São inúmeros. Quanto tempo nós passamos na igreja, durante a semana, ouvindo a pregação da palavra de Deus? Conte aqui pela nossa igreja. Quarta-feira, nós temos em torno de 1 hora, de culto a 1 hora e meia. Domingo de manhã, mais ou menos 1 hora e meia, 2 horas. 3 horas e meia. Mais à noite, mais 2 horas. 5 horas e meia por semana. Quantas semanas nós temos por mês? 4. Multiplica isso por 4. Cerca de, então, de 20 e poucas horas que nós temos de pregação na igreja. Quantas horas nós temos no mês? Você já parou para contar? Agora você já parou para pensar e contar quantas horas as pessoas assistem pregadores diariamente nas redes sociais? É um sermão de uma igreja Y, igreja X, você escuta a mensagem de um pastor, é 15 minutos, é 20 minutos, é 30 minutos, você escuta a mensagem igual uma salada de fruta de vários lugares. E aí o que acontece? A cabeça fica cheia de informações. Mas será que tudo isso que está sendo falado é realmente o que o texto sagrado diz? Ou é alguma coisa que a pessoa entendeu do texto e está repassando? Ou seja, há muitas pessoas que estão passando a semana inteira sendo pastoreadas pela rede social, mas não pela palavra de Deus. As pessoas querem ouvir aquilo que agrada. Olha, aqui está uma mensagem que é poderosa para o seu coração. Aí a pessoa escuta. Bom, a palavra pode ser até bíblica. Mas quando você olha o contexto, talvez você veja, puxa vida, tudo bem, mas o que isso vai me fortalecer na fé? O que isso vai me fortalecer para que eu possa viver melhor como igreja, como um crente, como um marido? Aí a pessoa então começa a ficar para todos os lados que tiver uma mensagem, ela está indo atrás. Aí quando Deus vai e fala algo que puxa a orelha dela, esta mensagem não é para mim. Você conhece pessoas assim? Porque ela quer ouvir mensagem que já está pronta. Como ser um vencedor? Legal, vou ouvir essa mensagem. Como conquistar isso ou aquilo? Essa eu quero ouvir. Como ter sabedoria? Então você já sabe, por encomenda, o que aquela mensagem está dizendo. Como ter uma vida santa diante de Deus? Essa daqui eu deixo por último. Meus irmãos, o que Paulo estava dizendo aqui? Que a graça de Deus veio de forma absolutamente maior do que o pecado. Ela superabundou sobre nossas vidas. E se a graça de Deus veio sobre nossas vidas, é para mostrar para mim e para você que o nosso prazer não pode estar no pecado. Eu não preciso ficar toda hora ouvindo uma mensagem de repreensão diante de um erro que eu estou cometendo sempre. Ou eu não nasci de novo, ou eu não entendi a mensagem da palavra de Deus. Se a graça de Deus está sobre a minha vida, eu tenho identidade com a palavra, eu tenho identidade com a minha igreja, eu vou saber fazer o que é correto diante do meu Deus, eu vou saber o que é fazer correto diante da minha família, eu vou saber o que é correto diante das pessoas que estão ao meu redor, eu vou entender que Deus me deu o ministério da reconciliação. Eu não preciso de ninguém para me ajudar a me reconciliar com outra pessoa, porque o Espírito de Deus habita em mim e eu sou templo dele para sempre. Paulo estava dizendo que nós somos salvos pela graça. E essa graça, ela veio de forma superabundante sobre nossas vidas. A graça de Deus nos deu uma identidade. E essa identidade é viver Cristo, amar a sua palavra e não ser conduzido como uma biruta por tudo quanto é vento de doutrinas que tem sido ensinado em nossos dias. Que Deus nos ajude,
que Deus tenha misericórdia de nós e que possamos entender que nós somos um povo abençoado por Deus, privilegiados por Deus, porque o primeiro Adão, ele falhou, mas o segundo Adão é glorioso, é o Senhor absoluto da nossa vida, ele se chama Jesus Cristo. Eu quero convidar você a fechar os seus olhos e a pensar naquilo que nós olhamos em toda essa narrativa do apóstolo Paulo, fechando este capítulo 5 de Romanos. Talvez hoje você esteja vivendo os momentos mais desafiadores da sua vida neste final de ano. Momentos talvez de tristeza, momentos talvez de decepções, momentos talvez em que você esteja vivendo afrontas, mágoas no coração. Olhe para Cristo, veja tudo que Ele passou por você naquela cruz. As mágoas foram lançadas sobre Ele. As feridas que Ele teve no seu corpo, por amor a mim, por amor a você. Olhe para Cristo, que assumiu uma culpa que não era dele. Olhe para Cristo, foi esbofeteado, cuspido, rasgado, humilhado. As pessoas zombaram dele naquela cruz. Ele não merecia ter passado por aquilo, mas ele fez tudo aquilo por amor a mim, por amor a você. Porque ele sabia que nós estávamos debaixo do pecado. Nós estávamos vivendo uma vida abundante no pecado. E ele pôde dizer então, pelo meu sangue na cruz, aonde abundou o pecado, superabundou a minha graça. Aquilo que a lei apontou lá atrás, Jesus nos deu de forma superabundante, extravagante. Este é o amor incondicional de Deus. Talvez hoje você precise entender isso, ser grato a Deus, falar, Senhor, eu tenho muito que agradecer. O Senhor me perdoou de algo imperdoável. O Senhor me deu uma nova chance. O Senhor me deu uma nova vida. O Senhor me deu o privilégio de fazer parte de uma linda família, a tua igreja. E eu só tenho reclamado, Senhor. Eu não tenho agradecido ao Senhor pela sua superabundante graça. Diga para o Senhor, Senhor, me perdoe. Eu quero começar um novo ano focado na graça de Jesus. Eu quero começar um novo ano assumindo com responsabilidade o ministério que eu recebi do Senhor, o ministério da reconciliação. O Senhor conhece o teu coração, Ele conhece o meu coração, e Ele sabe de tudo aquilo que nós temos feito, que tem desagradado o coração dEle. Só que a graça dEle vem de forma superabundante sobre nossas vidas. E o Senhor tem nos dado a oportunidade de nos arrependermos, de consertarmos aquilo que erramos, de pedirmos perdão e de podermos exercer com excelência esse ministério da reconciliação. Você sabe para quem que você precisa conversar e pedir perdão. Você sabe aonde você tem falhado, como eu também sei. Então converse com Deus agora, mas converse agradecendo a Ele pela superabundante graça, pelo seu amor incondicional, pelos benefícios da morte e ressurreição de Cristo. Agradeça ao Senhor por fazer parte desta linda família, a igreja dele aqui neste lugar. Agradeça ao Senhor pelas adversidades que você viveu, porque elas ajudaram a você passar por todas elas e a ter a musculatura da sua alma fortalecida, a manter os olhos em Jesus, o autor e consumador da nossa fé. Coloque a sua vida agora e diga, Pai, eu quero agradecer. Eu não quero pedir, eu só quero dizer que eu sou muito grato por tudo que o Senhor tem feito por mim. Eu sou grato pela sua tão grande salvação. Eu sou grato pela sua superabundante graça. Eu quero orar por você. Eu quero orar por mim. Eu quero orar por nossas vidas. Deus, eu quero te louvar. Eu quero te agradecer, Senhor, porque o Senhor tem nos dado tantas lições, tantas oportunidades para vivermos uma vida segundo o teu coração. Ó Deus, nos perdoe se muitas vezes estamos agindo como o primeiro Adão. Muitas vezes, ó Deus, estamos desobedecendo ao Senhor.
Muitas vezes, ó Deus, estamos fazendo como estilo de vida uma vida de murmuradores e não de adoradores. Nos perdoe, Senhor, se o pecado tem sido mais atrativo para a nossa vida, para o nosso coração. Nos perdoe, ó Deus, se falar de alguém ou criticar alguém, para nós é uma especialidade, ao invés de sermos ministros da reconciliação. Ó Pai, nos perdoe, se nós não temos mostrado para esta humanidade quem é o Senhor desta superabundante graça. Nos perdoe, Senhor, se estamos tão focados no eu, nos nossos projetos, e temos nos esquecidos de tudo que o Senhor fez por nós e tudo que o Senhor quer que façamos ainda nesta terra. Ajuda-nos, ó Pai, para que possamos sair daqui nessa noite incomodados, ó Deus, incomodados diante da Tua superabundante graça. Ajuda-nos, ó Deus, a sair daqui nessa noite com os corações desejosos a amar, a perdoar e a ser canal de bênção na vida do próximo. Nos perdoe, Senhor, se como igreja não temos vivido uma vida focada em Cristo. Ó Senhor, obrigado, porque eu creio que o Senhor está levantando um povo especial para este tempo final. Um povo que ama o Senhor Jesus Cristo. Um povo que foi lavado de fato pelo sangue do Cordeiro. Um povo que exerce, Senhor, esse ministério da reconciliação. Ajuda-nos, ó Deus, para que possamos ser carta escrita de Cristo por onde quer que vivamos. Eu peço a Tua bênção, ó Deus, sobre nossas vidas e peço perdão, Senhor, em nome de Jesus Cristo, a razão da nossa vida. Amém e amém. Que Deus em Cristo nos abençoe. Vamos ficar em pé. Você pode sair do seu lugar e dar um abraço em alguém que está perto de você e dizer para esta pessoa: Deus te abençoe, tenha uma semana linda, maravilhosa, em nome de Jesus Cristo. Vamos adorar ao Senhor nesse momento, cantando o hino 366, Firmeza. E os irmãos têm o privilégio, a alegria de ofertar ao nosso Deus neste momento. E logo depois, nós vamos encerrar cantando o hino Rompendo em Fé.